Paz do Senhor, as minhas irmãs. Um bom dia para todos nós, né? Que estejamos firmes, um pequeno grupo, mas um grupo que podem ter certeza, o Espírito Santo, que acabamos de louvar, né? E que vai ser a palavra também de hoje, Ele está conosco, né? Porque Deus reconhece quando Ele é louvado, né? Ele gosta de ser glorificado, né? O Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, Deus em um. E nós vamos falar, irmãos, hoje deixa eu ver, né? A obra do Espírito Santo. Vai ser quase tudo no Velho Testamento, mas esse versículo aqui é Atos 2, versículo 4. É o versículo que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Amém. Aí a gente vê assim uma pequena, né, palavra e que diz tudo, que o Espírito Santo lhe concedia. E a gente vê, né, depois eu vou ler o primeiro versículo, que a gente vê desde quando o Espírito Santo vem agindo de uma maneira silenciosa, uma maneira que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Porque a gente fala muito, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, né? Mas a gente nunca fala muito no Espírito Santo. Às vezes a gente em casa, na oração, né? Fala, Espírito Santo, né? Assim, aconteceu uma coisa aqui, a Selma estava aqui e viu, não foi, Selma? A última sexta-feira que nós fizemos o culto, e eu até depois eu fiz um pedacinho de um louvor que canta Espírito Santo, meu Deus, né? Porque foi um agir tremendo do Espírito Santo aqui. Em 4 pessoas estávamos, né? E foi como se a igreja tivesse cheia, porque o Espírito Santo agiu de uma maneira, né? Entregou dons que as pessoas não tinham naquele dia, né? E foi uma coisa muito maravilhosa. Então nós vamos falar sobre o agir do Espírito Santo. Então a gente vai falar primeiro sobre o princípio, né? O princípio que está em Gênesis 1, versículo 2. Alguém pode ler para mim? No comecinho, Gênesis 1, capítulo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Não, a terra era sem forma, era vazia, mas o Espírito de Deus já estava ativo ali, né? Ele se movia, na minha Bíblia diz, ele pairava, quer dizer, ele se equilibrava. E é uma coisa muito bonita, me fez voltar a ver, a irmãzinha lá atrás, quietinha, conhece, aquele pássaro, o beija-flor, né? Ele paira, fica pairando assim, paradinho, né? Nos ares, e é uma coisa muito bonita, aquilo lá. E o Espírito de Deus, ele pairava, né? E ele era ativo já na criação do mundo. Naquela época não existia nada ainda, né? Deus ainda não, talvez tivesse planejado, mas não tinha começado a povoar a terra, dividir tudo como ele fez, né? Mas o Espírito Santo, ele já era ativo, ele ficava pairando sobre as águas, né? E ele também, né, ajudou na criação do mundo, né? Porque quando Deus criou, e o Espírito Santo estava ali também, né? Naquele meio, o Espírito Santo também, ele estava ali, porque não tinha ainda como, né? Não tinha nada, tinha as águas e as trevas sobre a terra, né? E mesmo assim, né? A Bíblia já conta que ele estava ali, né? O Espírito Santo é Deus, né? Mas como Deus, o próprio Deus, dividiu assim
Pai, Filho e Espírito Santo, né? Cada um fazendo a sua parte. Mas a gente percebe nessas passagens que o Espírito Santo já estava, né, com Deus agindo ali, né? Agindo de forma, mesmo que pairando ali, né? Olhando tudo, mas já estava, né? E a gente vê também, deixa eu ver, quem achar primeiro pode ler Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Amém. Essa passagem aí diz respeito a José do Egito, quando ele, né, falou do sonho de Faraó, e ele mesmo teve aquelas ideias, né, de amontoar alimentos para o dia, né? E o Faraó reconheceu: acharemos outro homem que tenha assim como esse o Espírito de Deus? Porque ali o José, que estava saindo de uma prisão, ele não estava com muita, né, coisa, porque ali onde ele estava, ele não estudou, ele não leu, porque ali ele estava num sofrimento só. E naquele momento o Espírito Santo agiu novamente na vida dele, dando ideias para que ele falasse para o Faraó e pudesse, né, agir de maneira que eles não passassem por aquele período de fome, né? E naquele momento também, e o Espírito Santo, e eu pus até aqui, né? Ele deu a origem de habilidades sobrenaturais, né? Porque ele, né, é quem deu para José. Muitas vezes, irmão, o Espírito Santo nos dá coisas, né? Nos dá coisas para a gente fazer, para a gente falar, para a gente agir, mas a gente às vezes não faz. E sabe por que a gente não faz? Porque a gente não atribui ao Espírito Santo as coisas que Ele faz por nós, que Ele dá por nós, né? Que Ele dá para nós. A gente não atribui a Ele, então pensa: não, eu não vou fazer. Mesmo em casa, às vezes a gente sente: eu podia fazer assim, que daria certo. E às vezes daria certo, porque o Espírito Santo também está agindo na nossa vida. Se Ele está conosco, e Ele quer, o Espírito Santo quer, se Ele está conosco, Ele quer agir por nós, para que não vamos fazer aí, né, aquilo que não devemos. Então o Espírito Santo, Ele está agindo por nós. E eu acho que nós, crentes ou não crentes também, temos que valorizar também essa parte, né? Não só é Pai, Filho e Espírito Santo. Se Ele está por último né? Esqueci a palavra, mas Ele também foi o primeiro a agir em muitas coisas, né? Porque quando Deus começou a preparar José, ele tinha 15 anos por aí, né? Quando ele foi tirado dos irmãos, né? E durante todo esse tempo Deus esteve presente, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia não conta que foi um só, né? Mas o Espírito Santo agia de uma maneira, e Ele age conosco também, porque Deus, o Espírito Santo, o Filho, não chega para nós: olha, eu vou fazer aqui, mas eu quero valor, eu quero que você me valorize. E Ele não diz. Deus trabalha em silêncio, né? Deus trabalha em silêncio, e Ele vem e nos ajuda, Ele nos ensina, como diz lá em Isaías: este é o caminho, siga. Então, e é isso que a gente precisa aprender com mais afinco, né? Essas coisas que vêm do Espírito de Deus. E a gente aí aprende que Deus está presente, irmãos. Deus está presente de uma maneira tal que a gente nem sequer imagina, porque a gente não alcança, né? Nós somos limitados a algumas coisas, mas Deus não. Deus é ilimitado. Ele faz porque Ele faz. Ele faz quando Ele quer, e Ele tira também como Ele quer, porque Ele é dono. Ele é dono desse universo inteiro. Ele age como Ele acha que está melhor, né? E muitas vezes a gente vê aqui pela Bíblia que a gente leva um castigozinho,
leva muitas vezes um puxão de orelha, olha, é aqui o caminho, é esse. Porque, gente, Jesus nos escolheu, Ele nos convidou para morar no céu um dia, né? Lá junto, Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E um dia nós estaremos lá, Ele nos convidou para isso, né? Nos escolheu, chamou. Só de você saber que Deus apontou e disse, Mary, vem para o lado de cá, porque você vai trabalhar aqui para mim, né? Quando Ele diz, ô Selma, olha, o teu lugar é desse lado, não ultrapassa a linha divisória, né? Célia, vem para cá, né? Agora, se às vezes Deus não chamou o meu irmão, meu pai, minha mãe, a culpa não é minha. Ele viu em mim o que não viu naquele outro. Não é assim mesmo que acontece? Aí Ele viu o que não viu no outro, o coração por dentro, né? O nosso agir também, né? Porque muita coisa a gente precisa melhorar, precisa fazer. Muitas vezes uma palavra dita, né? A gente entristece a Deus e entristece o Espírito Santo também, né? Às vezes é uma palavra dita e para a gente ficar ali, né? Nos policiando para ver o que vamos fazer, isso é bom também, não é trabalhoso, é bom, né? Porque no fim do dia a gente sabe que agiu direito. Aí a gente vai agradecer a Deus, como o pastor orou agora há pouco, agradecer a Deus o dia que nós tivemos, a segurança, né? E a nossa segurança, porque a gente sabe que não está fácil aí fora. A gente vê, né? Como está difícil a gente fazer sair sozinha. Eu, talvez pela minha idade, mas o meu marido, ele não gosta que eu saia sozinha, né? Ele não gosta não, ele não vai sozinha, pode ser até perto. Essa semana eu tive oculista, oftalmologista, e ele deixou o trabalho lá e foi comigo. Falou, não, vai para lá sozinha, pega ônibus, voltar ônibus sozinha. Não, eu vou. E ele foi mesmo comigo, né? E a gente vê que a gente chega a uma determinada idade que não dá mais. Só que Deus não envelhece. O Espírito Santo não envelhece. Ele foi ontem, hoje e é eternamente, né? E a gente sabe disso. E a gente tem que aceitar. Não podemos fazer nada. Com essa passagem aqui, eu aprendi que nós não temos capacidade para fazer nada. Nada, nada, nada. Quer ver uma coisa? Êxodo 31, versículo de 2 a 5. Êxodo 31, versículo de 2 a 5. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, e filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência e de todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo lavor. Amém. Irmãs, sabe o que eu descobri? O Espírito Santo é doador de talentos artístico. Vê ali quanta coisa que Ele, né, capacitou, né, para fazer aquilo. Trabalhar com pedras, trabalhar com cedro, trabalhar com prata, com ouro, tudo. E às vezes a gente pensa que o talento artístico é de algum cantor, compositor, aquele que faz, né, aquele monte de palhaçada. Mas não, você viu, Mary, o teu talento para as coisas que você faz, o Espírito Santo te deu, tá vendo? Ele, né, não te disse que estava te dando, mas te capacitou, não é? Como o pastor Sérgio, como a Célia, como a Selma, muitas coisas. A irmã Irene, que está ali, que gosta muito de, né, de coisas assim. E a gente vê, ele capacitou, ele dá talentos artísticos também, né? Essas pessoas, aqueles, olha, me foge as palavras, mas é assim mesmo. Ele não é o engenheiro, o arquiteto, quero dizer, né? Deus deu para ele, o Espírito Santo deu para ele também este dom, né? Esse talento.
E Deus nos dá muitas vezes muita coisa. Eu sempre costurei, passei uma época que costurava direto. O Espírito Santo me deu e eu achava que eu aprendi sozinha. Mas eu não aprendi sozinha, ninguém aprende, né? Eu achava que aprendi sozinha, mas eu não aprendi. E a gente vê que o Espírito Santo, Ele dá, Ele capacita. Ele não pede nada em troca, não diz, olha, eu vou te dar, mas depois você tem que fazer aquilo lá. Mas não, né? A gente vive livre à vontade, né? Para a gente fazer. Só que a gente tem a Bíblia, né? A gente tem a Bíblia. Tem o livre-arbítrio, mas a gente tem a Bíblia. Escolhe aquilo que lhe for melhor. Agora, um dia, como diz lá em Eclesiastes, né? Acho que é Eclesiastes. Um dia Deus te trará a juízo, né? Por aquilo que Ele, né, sugeriu e que você não fez, né? Escolheu outro caminho. Muitas vezes a gente faz isso, né? Escolhe um outro caminho e depois a gente quebra a cara e se arrepende, né? Porque a gente confia demais. A gente diz, não, eu não confio, eu confio em Deus. Mas acaba que tem coisas que a gente confia. Confia no nosso braço, né? Confia no nosso agir, na nossa mente. Não, puxa vida, eu sou inteligente, eu sei fazer aquilo. A gente não sabe. A gente não sabe, porque o Espírito Santo está por trás de tudo. E Ele nem está por trás, Ele está do lado, né? E Ele está capacitando, ensinando, fazendo e desfazendo da maneira que Ele quer. Porque também quando não está dando certo, Ele sabe tirar. Porque Ele é Deus, né? Porque Ele é Deus. E Deus, quando planejou essa terra, planejou fazer o homem, né? Deus sabia o que queria para ele. Deus deu o controle sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, né? Sobre as feras da floresta. Deus deu tudo isso para o homem, para ele, né, tá trabalhando com a mente, não ficar com a mente vazia, porque Deus não precisava, Ele mesmo olhava para lá e dava um toque, porque Deus fez isso. Deus fez isso quando Jonas caiu na água. Deus mandou lá um peixe grande. Ele não foi lá bater e dizer, olha, baleia. Uns dizem que foi um peixe, não foi baleia. Eu não sei o que foi também. Mas ele só disse, só mandou. E a baleia fez aquilo direitinho, não triscou no Jonas e ainda foi levar lá, ainda serviu de condução para ele ir lá para onde ele tinha que ir e não foi. Desobedeceu, né? E Deus faz assim, muitas vezes, né? Ele não precisa dizer, olha, vai lá e faz isso, né? Mesmo para os animais, porque a inteligência que Ele deu para os homens, acho que não é a mesma, né? Porque os animais não têm o Espírito Santo de Deus. Mas mesmo assim, eles sabem se defender, eles sabem como, né? A gente às vezes diz que, porque o animal veio para a cidade e machucou, porque às vezes vem, né? Na fazenda, sítio da Mari, já apareceu 2 antas. Eles estão saindo de lá de dentro da floresta, sei lá. Anta é da água ou anta, eu não sei. É da água? É, né? Então, ele sai de longe e vai lá para o sítio do pai da Mari. O que é que a gente vai dizer sobre isso, né? A gente não sabe. A gente não entende por que acontecem certas coisas assim. E assim com a vida da gente. Muitas vezes a gente não entende, mas quer fazer, né? A gente quer fazer uma coisa que não vem para a gente fazer. Se Deus achasse que nós tínhamos essa capacidade, Ele tinha dito. Porque como Ele capacita um, capacita outro, muita gente faz. O Salomão, né, que escreveu Provérbios, uma coisa muito linda, né? A história do provérbio, todos aqueles provérbios que ele faz, que o mundo faz aí de uma maneira diferente, né? O mundo faz provérbios de uma maneira diferente, mas diz o dito popular:
E o dito popular é o Provérbios que a gente conhece, né? Lá, todos os trabalhos de Salomão foi uma coisa linda, né? Ele teve quem capacitasse também, só que ele não foi muito, depois da velhice ele, né? Tem um louvor de um baiano que diz: tem crente que parece Salomão, depois de velho se relaxou. E é mesmo, viu? Depois ele procurou outras coisas, 1000 mulheres, né? Coisas da vida dele que não cabe a nós, né? Então, e a gente vê o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, né? A gente aprende lendo a Bíblia, estudando, passando por um caderno para depois estar lendo, a gente aprende muita coisa. Muita coisa, e isso é muito bom, porque nos dá a certeza do caminho certo e nos dá força para a gente seguir, dizer, não vou voltar atrás, eu vou seguir. É esse o caminho, é esse que eu tenho que fazer, né? Por amor a Deus, não medo do inferno. Não temos que ter medo do inferno não, porque a gente não vai para lá, né? É por amor a Deus que a gente tem que fazer, porque Ele nos tirou desse caminho. Se a gente puder e tiver assim capacidade e força para isso, a gente tem mesmo que saquear o inferno, tirar de lá um amigo, um irmão, uma pessoa que a gente gosta, que está caminhando nesse sentido. A gente tem mesmo que fazer isso, mas para isso a gente precisa de certeza e força, porque tem gente que já se meteu a fazer isso e ficou por lá. Eu mesmo conheço pessoas assim, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado também nesse sentido. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? Tenho. Esse vai ser difícil de achar, viu, irmão? Juízes 3, 9 e 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Aqui diz, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, né? E saiu a peleja. É isso mesmo, né? Aí a gente aprende também o poder, né? Sobre a fonte do poder e da força, né? Que o Espírito Santo entrou naquela peleja, né? E eles em poucos, tiveram força para continuar ali, né? E vencer aquilo, porque o Senhor, o Espírito Santo, tomou a frente e estava com eles, né? Estava com eles ali, né, no livro de Juízes. E aí a gente também aprende com isso, né? Nas nossas pelejas diárias, na nossa vida, né? Com os nossos familiares. Muitas vezes tem muita gente, eu não tenho muito problema, falar a verdade, não vou, né, dizer, mas a gente vê pela televisão muita coisa que acontece, e às vezes acontece pela parte de um que não soube lidar com o outro, e um outro que não tem muita força, pega de faca, de revólver, não sei o que lá. Mas aí mesmo na nossa casa, irmãzinhas, a gente tem que saber como lidar, acalmar, aplanar o caminho, né? Que é para a gente poder também chegar a um consenso. E realmente depois as coisas se acalmam, né? Mas se a pessoa sai aí a 3x2, né? Eu mato, eu faço, eu arrebento, não dá. Aí as coisas ficam duras para qualquer um de nós. Não é só para nós que estamos aqui, não, que somos evangélicas. É para qualquer pessoa, homens, mulheres. A gente tem que ter um consenso, né? Uma coisa meio a meio, para que não haja isso. E o Espírito Santo está aí capacitando com força e poder, né? Para a gente poder saber
caminhar. E o Espírito Santo também nos dá sabedoria, nos dá inteligência, porque a inteligência também não é nossa, né? Não vem de nós. Nada que temos vem de nós. Então é o que nós podemos fazer, aprender com a Bíblia e com Deus e com o Espírito Santo, que a gente tem que se posicionar de uma maneira a que Deus fique contente conosco. É assim que nós temos que nos posicionar, porque senão, né, vamos ficar fazendo aquilo que vem na nossa cabeça. E Jeremias disse que o coração é enganoso e é pérfido ainda, né? Porque se ele fosse enganoso, mas fosse bonzinho, mas ele não é, né? Aí a gente, às vezes, com uma palavra do coração, a gente se perde. Porque eu tenho escutado, pastor, quando as pessoas dizem, falou, Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração. E Deus não falou. E Deus não falou. O pior é isso, né? Aí vai dizer, depois diz, o que foi que eu fiz para Deus? Né? Por que não perguntar o que foi que eu deixei de fazer para Deus? Né? É mais, né? Porque o que eu fiz para Deus e o que foi que eu deixei de fazer, que cheguei a essa situação, né? Eu não criei, eu não obedeci, né? Tem muita coisa que a gente não fez para Deus e que depois a gente sofre a consequência. Tem muito disso e a gente vê por aí. Faleceu o patrão do meu marido, quando ele ainda estava, depois disso a firma fechou. E ele ia visitar ele e ele dizia, Roberval, o que eu fiz para Deus? Ele, eu vou saber o que o senhor fez por aí, né? Que Deus ouviu o senhor. E ele não era muito bonzinho, a mulher dele, a dona Teresa, dizia, tá vendo? Ele ainda pergunta o que ele fez, porque ele estava ruim no hospital, né? E ele falava, Roberval, o que foi que eu fiz para Deus para estar nessa situação, né? E ele não dizia o que ele não fez, porque a gente também tem nossos deveres para com Deus, né? E não é uma coisa ruim de fazer, não, porque se Jesus disse que o fardo dele é leve, é porque é leve. Ele falou que é leve, então é leve. É muito melhor carregar este fardo, né? Tomar nossa cruz e seguirmos, do que ficar pela nossa conta, que depois a coisa é pior, né? Deixa eu ver aqui. Força, equipa mensageiros. Não. 1 Samuel 19, de 20 a 23. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisando disto Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda os terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande, que estava em Secu, e perguntando disse, onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Amém, né? Vê a inspiração, né? A inspiração da profecia. Eles, né, tiveram a ideia, né, de preparar tudo aquilo, mas ainda procuraram o profeta, né, para saber se podiam ou não, né? Então o Espírito Santo que estava lá, Deus, né, que estava também, ele inspirou aquelas pessoas a profetizarem o sim ou não, mas ele estava ali para proteger aquelas pessoas, né? Que eram pessoas de Deus. Samuel era muito de Deus, né? Porque ele já nasceu para isso, né? Samuel era muito de Deus. E eles foram inspirados pelo Espírito Santo a agir como agiram até chegar em, como é o nome do lugar? Ramá.
Ramá, né? Até chegarem em Ramá, né? E eles foram protegidos, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? A agirem daquela maneira, até conseguirem. E eles pediram também aos profetas, que, né? Porque os profetas também, né? Muitos profetizavam a favor, outros não sabiam, falavam do próprio coração. E falando do próprio coração, as pessoas se perdem muito. Não é mesmo, irmão? Então, vamos ver aqui. Nós terminamos daqui a pouco. Miqueias 3, versículo 8. Estou terminando, gente. Okay. Miqueias depois de Jonas, viu? Porque às vezes fica difícil da gente procurar. Isso. Capítulo 3, versículo 8. Seus pecados, né? Então, ele também, né, foi mensageiro também de Deus, né? O Miqueias era um profeta pequeno, viu, irmãs? Ele não era um dos grandes profetas, não. Ele era um dos profetas pequenos, que são poucos, né? Os grandes são poucos, acho que são 5, né? Os profetas grandes, que são 5. E os outros são pequenos. Miqueias era um profeta pequeno, né? Mas ele, será que eu não, né? Lê o 9 aí, Mary, para mim. Tudo que é direito, né? Então, aquelas pessoas eles não estavam fazendo aquilo que Deus, não andavam com Deus, né? E as pessoas que não andam com Deus, a tendência é procurar o melhor, né, para fazer. É procurar o mais fácil e depois culpar Deus, né? Porque Deus não deu aquilo que ele estava planejando fazer. Deus não pôs a mão. Então, quando uma pessoa não obedece, não crê, não vai de acordo com o caminhar de Deus, porque nós temos que caminhar com Deus, que nossos pés sejam com Deus, que nosso olhar, que nosso falar, que nosso ouvir seja tudo com o Espírito Santo, porque se não for assim, a gente vai, né, errar um pouco, né? Mas vamos adiante. Agora Ezequiel 36, 25 a 29, é o último, viu, irmãos? Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Amém. Isso aí é uma promessa de Deus, aqueles que se voltam para Ele, né? E muita coisa que, como é o nome dele? Ezequiel, né? Foi ele, Ezequiel. Foi ele que profetizou, né? Essas coisas aí. E muitas vezes quando ele diz assim, te darei, né? Tirarei o coração de pedra e te darei um coração de carne, né?
Isso é muito bom. E eu estava lendo essas coisas e eu pedi para Deus. Mas sinceramente eu pedi mesmo, muda, Senhor, o meu coração. Me dá também um coração de carne, como o Senhor prometeu lá para aquele povo, né? Naquela época, né? Nós também precisamos, porque a gente vê assim o dia de hoje. Naquela época era trevas, né? Era só trevas. E Deus disse, né? Pediu para separar a terra, né? A terra seca, né? Vinha a terra seca. E disse: haja luz. E houve luz e Deus viu que era bom. Quanto que foi isso? Alguém sabe quantos milhões e milhões de anos tem? E essa luz continua a mesma, né? Daquela época para cá. Essa luz que Deus disse: haja luz naquele dia, é mundial, né? A gente nem sabe até onde vai e vai até qualquer lugar. E essa luz é o que nos ilumina hoje, porque pode faltar lá fora, né? Lá na Eletropaulo, lá não sei mais onde, às vezes passa, né? Falta. Mas para nós, a que Deus criou, a que Deus colocou naquele dia, que Ele disse: haja luz, não faltou para nós.